outra vez. Eu acho que era a terceira ou quarta semana, o FUNAR, então, instado pelos economistas, falou, olha, então nós precisamos preparar o descongelamento de preços. Aquilo caiu como uma bomba no Palácio do Planalto e o Fernando César Mesquita, que era o secretário de imprensa do presidente, certamente falou com o Sarney, e Fernando César soltou uma bomba. Ele vai aos jornalistas e diz, falar em descongelamento é traição. Descongelamento é traição. E aí morreu, claro. O recado dado, a ideia de descongelamento morreu completamente, não se falava mais disso. Bom, e aí aconteceu o que era o esperado. Quer dizer, você tinha um consumo muito acelerado, dado o ganho de poder aquisitivo, e a economia não conseguia produzir o suficiente. Começou-se a importar muito. Lá pelas tantas o cara falou, olha, está faltando tampinha de cerveja. Teve que importar alumínio para fazer tampa de cerveja. Eu lembro que pessoas iam, aqui em Brasília, por exemplo, pessoas iam na periferia da cidade comprar carne que eram abatidas clandestinamente. Bois, vacas abatidas clandestinamente, que as pessoas traziam dentro do porta-mala de carros, e aí as pessoas à noite iam comprar carne, porque você não encontrava carne, nem nenhum derivado da carne, nem industrializada, não encontrava absolutamente nada. Carne de vaca, boi, porco, galinha, né? Frango, você não encontrava nada. E depois esse desabastecimento levou a medidas que hoje você acha até que se pergunta se realmente isso ocorreu. Que, por exemplo, a Polícia Federal foi acionada para caçar boi em pasto. Se o abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne e, é claro, de segunda. E aí então os economistas do plano falaram, olha, precisamos fazer um ajuste nisso. Precisava fazer um ajuste no plano. O pessoal ficou animado, mas aí o pessoal não entendeu bem porque o Sarney marcou a reunião para Carajás. E aí antes da reunião os economistas tentaram se articular para todo mundo pintar o mesmo quadro para o presidente. Porque, eu não lembro de quem era a frase, mas alguém tinha dito o seguinte, se um presidente ouve os seus assessores e todos os assessores dão uma de urubu e um dá uma de canário, é esse que o presidente ouve. Ele fica com a boa notícia. Aí o André falava assim para o pessoal, então nós temos que ir lá para Carajás, nós vamos fazer um strike de urubu. Todo mundo vai ter que falar que tá ruim. Aí vai lá, chega em Carajás, e a ideia do Sarney era outra. A ideia do Sarney, ele tinha escolhido fazer em Carajás para mostrar o Brasil grande. Brasil em desenvolvimento, Brasil em crescimento e tal, não sei o quê. E quando começa a reunião, os economistas começam a fazer o strike de urubu, o Sarney interrompe e diz, não, vocês estão enganados, nós fizemos um grande plano, vocês viraram o Brasil, nós lançamos o Brasil numa rota de crescimento, desenvolvimento e progresso. Eu chamei vocês aqui para vocês fazerem um plano de desenvolvimento, um plano de crescimento. Eu quero um plano de investimentos. E não um plano de contenção e controle. E melhor, acabou ali. E entrou numa deterioração muito grande. Escassez, câmbio negro, a inflação voltando por fora, né? Quer dizer, embora os preços estivessem congelados, a inflação começou a vir de novo 2, 3, 4 e tal, não sei o quê. E aí ficou evidente que precisava fazer o ajuste. Para a economia, bastante tarde, mas para a política, muito cedo. Aquilo era uma coisa que todo mundo estava certo que não ia durar muito. Agora, o governo sabia disso também. Isso era 1986, você estava às vésperas de uma eleição geral, né?
E o partido do presidente Sarney era o partido que dominava o país, que era o PMDB, né? Não deixou o governo adotar as medidas, na verdade, as medidas essenciais necessárias de ajuste do plano. E aí, passadas as eleições, o PMDB, se eu não me engano, fez 22 governadores, sei lá, 21 governadores, ou seja, fez a maioria dos governadores, absoluta dos governadores, elegeu quase todo mundo. E aí, momento seguinte, o governo adota o Plano Cruzado 2. Elaborado pelo economista João Manuel Cardoso de Mello, assessor de Dilson Funaro no Ministério da Fazenda, o plano ficou conhecido nos bastidores por Manuelaço. Foi vitorioso numa disputa com o economista Chico Lopes, da equipe de João Sayad do Planejamento, que brigava por uma saída com menos intervenção do Estado e mais mercado. Eles não conseguiram se entender, e aí o Sarney falou, então nós vamos fazer o plano do Funaro, que era ligado ao MDB. Passou a eleição, fizeram o plano e aconteceu exatamente o que o Chico Lopes disse que ia acontecer. Todo mundo reajustou os seus preços em 100%, porque o governo anuncia. O preço da gasolina, do cigarro, de bebida, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, está aumentado em 100%. Aí o que você é dono de uma loja da esquina, o que você fez? Aumentou também, todo mundo aumentou 100%. Foi o que aconteceu. Aí todo mundo deu aquele aumento geral de preços, aí o desrespeito ao congelamento foi total. Na verdade, estourou toda uma estratégia para esperar as eleições que se deram em novembro naquele ano, e eles conseguiram realmente eleger 22 governadores do PMDB. Quando o pessoal da política elegeu os governadores que queria eleger, no dia 15 de novembro, no dia 16 teve uma inflação imediata de 100% de tudo e apareceu tudo nos mercados novamente. As pessoas estavam informadas e sabiam que vazava água por todo lado e a manutenção do plano era artificial. Com um reajuste de preços dos principais produtos, de combustíveis, energia elétrica, enfim, tudo. E há uma reação popular que nunca tinha sido visto também. Uma reação de insatisfação popular que aqui em Brasília, por exemplo, resultou num quebra-quebra generalizado. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes, que reagiam com pedras que arrancavam do calçamento. No meio do tumulto, vários ônibus foram queimados e até carros da polícia. E houve necessidade de mobilização das Forças Armadas. Eu lembro que tanques foram acionados para conter a ira da população. Foi a primeira frustração, né, com o chamado plano heterodoxo. Primeiro que não deu certo. Se o plano cruzado teve problemas, foi em grande parte porque o presidente não teve apoio político. Ele não tinha respaldo político. O programa era não conceder ao presidente Sarney que ele tivesse estabilidade. E sem esse apoio político, foi impossível que nós tomássemos até o fim as decisões que nós podíamos tomar e que realmente não nos faltava apoio político. Ainda teria o lamentável episódio da moratória, né? O Brasil ainda quebrou no cenário externo, ficou $100, teve que fazer a moratória. E fez a moratória não porque foi uma decisão política, mas porque acabou o dinheiro, acabaram os dólares. Mas aí, para transformar a moratória num gesto político, o Sarney fez um discurso horroroso, dizendo que o Brasil estava adotando uma moratória soberana, conclamando os outros países a fazer a moratória soberana, quer dizer, um calote. Foi um grande problema que o Brasil teve. Essa moratória de 87 só foi ser resolvida em 94. A dívida só foi renegociada em 1994. Até lá o Brasil ficou em calote, fora do mercado, numa situação ruim. Fogo Cruzado, um filme de guerra. Iniciamos hoje uma guerra de vida ou morte contra a inflação. Os militares tinham voltado aos quartéis, mas o Brasil viu surgir um novo tipo de soldado nas ruas. Os fiscais do Sarney, um exército de consumidores contra a alta dos preços. Vou estourar com a boca do balão, nós vamos dar um fim a tal remarcação. Nós queremos que você seja remarcador de preços do nosso supermercado. E no dia seguinte saem nos jornais, povo congela o descongelador.
guerra está declarada mesmo. E finalmente são abertas as portas dos supermercados. E vejam só a correria. Todo mundo correndo para pegar 1 litro de leite. A vitória parecia fácil, mas a guerra foi perdida por falta de munição. A produção não cresceu como o país necessitava. Com o fracasso do plano, os soldados foram às ruas para protestar contra o seu comandante. Nós vamos invadir sua praia. Mais uma vez, eu tô aí. Foi no meio dessa crise brutal, aí o governo declara a moratória da sua dívida externa, né, isso em fevereiro, e em abril, né, sou eu chamado para ser ministro da Fazenda. Quando eu tive que fazer o plano Bresser, eu sabia que aquele plano era um plano provisório. Eu não tinha tempo de fazer o ajuste fiscal necessário enquanto fazia o plano, eu não tinha tempo de preparar o plano, porque o mundo estava caindo em volta de mim. A inflação estava em 26%, as empresas estavam quebrando, o país estava em moratória. Era preciso fazer um plano que pusesse minimamente a ordem na casa e depois fizéssemos um segundo plano, né, alguns meses depois, que aí realmente acertasse todos os preços relativos, porque eu não ia conseguir, o desequilíbrio era tão grande nos preços relativos, a diferença entre os preços do João, do Antônio e da Maria, que era preciso fazer um segundo plano para acertar isso. Mas não foi possível fazê-lo, né? Quer dizer, aí faltou realmente apoio político. Revi minha posição a respeito da escala móvel de salário, acho que o PMDB devia retirar do seu programa isto. É um programa que foi feito há muitos anos atrás, que eu considero o programa do PMDB uma bíblia, algo que eu tenho que seguir letra por letra, alguma coisa que foi escrita há vários anos atrás, quando o partido não era governo e deve ser revista. Deve ser revista agora. Não era governo. Mas qual é o motivo de riso? Ou palmas? Mas é claro que quando um partido está fora do governo, ele tem uma visão da realidade que muda quando ele está no governo. Foi naquele momento em que o presidente Sarney decidiu que ia ficar mais um ano no governo, 5 anos, isso criou pressões políticas muito grandes, resultou no Centrão e eu, então, não tive apoio político para fazer o ajuste fiscal que eu tinha que fazer para preparar o novo plano. Aí tem o feijão com arroz com o Maílson, né? Diz que esse plano era bobagem, etc. Vamos fazer feijão com arroz, né? Que era outra bobagem muito grande. E aí, mas em seguida ele viu que o feijão com arroz não dava certo e fez o plano verão. As medidas que hoje tomamos só são possíveis de tomar em momentos de extrema necessidade. Nós estávamos às vésperas de uma hiperinflação. Sem as decisões de hoje, a inflação poderia chegar a 1.500% ao ano. E nenhum Estado teve suas instituições preservadas em uma situação assim. Mas ele fez o plano verão, aí sem nenhuma condição fiscal, nenhuma. Não havia apoio na sociedade. Do ponto de vista salarial, a regra é melhor do que a que foi adotada no Plano Cruzado. E todos se lembram que no Plano Cruzado não houve arroz salarial. A classe trabalhadora possivelmente tenha tido um dos maiores prejuízos de todos os pacotes econômicos feitos até agora. Aliás, a classe trabalhadora vem acumulando prejuízo. Ela acumulou prejuízo no Plano Cruzado, acumulou no Plano Bresser, ela vinha acumulando com a URP e agora acaba de acumular um prejuízo enorme, principalmente se a inflação beirar a casa dos 60% ou 70% no mês de janeiro. A inflação baixará. E baixará muito. Retomaremos o crescimento econômico. O país irá recuperar sua confiança. Os preços ficarão estabilizados. Os investimentos públicos não inflacionários voltarão. Voltarão também os investimentos privados. As eleições deste ano serão tranquilas. E o futuro presidente, eleito em novembro, encontrará o Brasil em condições de dar um novo e grande salto para o futuro.
presidente Collor assume, depois de uma campanha política que praticamente dividiu o país, né? Ele assume com uma inflação de 80% ao mês, quer dizer, é uma coisa